Hoje irei responder ao vídeo do Diácono João, um apologista católico, que recentemente gravou um conteúdo reagindo ao meu vídeo das 5 solas de Lutero com base na Bíblia e nos pais da Igreja. Neste vídeo eu vou esclarecer alguns pontos e trazer luz ao meu raciocínio. Então vamos lá. No vídeo de hoje nós vamos reagir aqui à fala do Lucas Coutrinho, apologista protestante, que grava conteúdos no TikTok. Mencionando nesse vídeo aqui, que ele cita pais da igreja, como Santo Agostinho, São Gregório, São Cipriano e Cartago, dizendo que eles abonavam a só escritura de Lutero. Nós sabemos que a só escritura nasce enquanto heresia com Lutero. Não pode atribuir aos pais da igreja. Vamos, de qualquer maneira, analisar as citações que ele coloca, os argumentos. Muitos católicos, esse tema aqui é importante, porque muitos católicos têm abandonado a igreja por causa de conceitos como esse. Aqui no segundo 17, o diácono afirma que eu disse que os pais da igreja abonavam a sola escritura. E não foi bem o que eu falei. Eu trouxe comentários de documentos antigos onde os pais davam respaldo da autoridade bíblica, consequentemente sendo um argumento forte à sola escritura. Se levarmos em consideração o conselho da sola escritura, é posterior a todos esses documentos, porque o contexto da época dos pais da igreja era diferente do contexto de Lutero. O que eu quis transmitir é que sim, os pais da igreja dão respaldo sobre a autoridade das escrituras. E antes de começarmos a análise, eu queria esclarecer alguns conceitos, pois eu vejo que muitos católicos acham que a sola escritura despreza a tradição, e não é isso. O que despreza a tradição é a nuda escritura, não é o que os protestantes defendem. A sola escritura, ela defende a tradição, mas ela tem que ser enviesada com a Bíblia. A tradição não pode estar fora da Bíblia, ela tem que estar dentro do que as escrituras já foram dito. Porque as próprias escrituras é a tradição apostólica. Então, uma tradição que não entra em conformidade com o que já foi escrito, não é inspirado por Deus. É isso que a sola escritura defende. Agora, desprezar a tradição oral por completo é a nuda escritura, que significa a nudez da escritura, né? Que é a escritura pura. Não é o que defendemos. Eu vou pulando algumas partes para poder sermos objetivos, para não demorar muito, beleza? Novas aqui, colocadas por esse jovem. Então nós vamos aqui analisar a argumentação dele com vocês depois da vinheta. Fica comigo, tá muito interessante. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética Catolicismo. Eu sou o Diácono João Vitor Mariano, é uma alegria gravar esse conteúdo aqui para você. Evangelize conosco agora, muito importante, clique em curtir, não custa nada, inscreva-se, clique no sininho de notificações para receber os conteúdos em primeiro, deixe o seu comentário. Isso vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que você evangelize conosco. Vamos diretamente ao vídeo aqui, eu fiz uma introdução maior e vamos lá, vamos já analisar a fala do Lucas aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus, não há nada que seja além da vontade da Bíblia. E para falar de vocês, eu vou ler alguns versículos como esse dia. Bom, primeiro ele utiliza 2 Timóteo 3, 16, 17. Esse texto você já sabe refutar de cor, né? Vou te dar 3 segundos para você refutar. Isso mesmo. O texto não diz, em momento nenhum, que a escritura é suficiente. O texto diz que ela é oférimus, no original grego, útil. Né? Eles vão utilizar, não, o versículo seguinte, 17, que prova tudo, porque diz que a escritura torna o homem perfeito. Isso é um problema muito sério, porque Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz que a paciência também torna o homem perfeito. E aí? A Bíblia está se desdizendo ou é uma análise e interpretação equivocada que os protestantes fazem? Nesse contexto, a Bíblia não existia. Não é possível que o texto fale de sola escritura. Não fala, mas ele diz que tem mais textos aqui. Então vamos lá. Ele começa com 2 Timóteo, capítulo 3, do 16 ao 17. Vou ler aqui para vocês. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos colocar aqui no grego também. Aqui, ó, 2 Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, correto? Então, se a gente vê aqui a palavra Theopneus, significa inspirada por Deus ou soprada por Deus. Esta palavra é única no Novo Testamento e ela enfatiza a origem divina das Escrituras. Aqui, ó. Igual ele disse, se olharmos o ofélimos, traduz-se como útil ou proveitosa, indicando a funcionalidade da prática das Escrituras para o ensino e a correção. O versículo 17, quando usa perfeitos, deixa eu achar a palavra aqui, o perfeito ou completo, sugerindo maturidade e integridade. E aqui, perfeitamente habilitado é no exértimos, aqui, ó. Perfeitamente habilitado ou plenamente equipado, indicando que as Escrituras capacitam completamente ao crente para toda boa obra. Essas palavras juntas indicam que as Escrituras são de suficiência para equipar o crente em todos os aspectos necessários para a vida cristã. Ou seja, não
anula a tradição oral, mas a tradição deve se submeter às escrituras, pois ela é o parâmetro para que todo homem ande alinhado com os ensinamentos apostólicos. Aqui a gente pode ver que a origem da fé prática é das escrituras, porque ela é inspirada e capacitada. O útil nesse contexto aqui demonstra que ela é a fonte de inspiração para a prática da nossa fé. Agora ele cita Tiago, capítulo 1, versículo 4. Vou ler aqui para vocês. Vamos colocar aqui. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Tiago está tratando do processo de amadurecimento espiritual através das provações. A palavra perfeitos aqui, quer ver? É teloi. Aqui não significa o perfeito no sentido de sem pecado ou justificado, perfeito aos olhos de Deus, mas sim maduros, íntegros, completos no caráter cristão. Ou seja, a perseverança desenvolve o caráter cristão no meio das tribulações. Então fazer uma equivalência de perfeitos dos dois textos não faz sentido, pois ali em Timóteo está dando respaldo da origem da nossa fé, e aonde ela deve ser a base do ensinamento, que é nas Escrituras. Aqui estamos falando do desenvolvimento do caráter cristão com base na perseverança. Tem completo contexto diferente. Como vamos ser perfeitos se Romanos 3,23 afirma que todo homem pecou? Então o perfeito aqui está dentro de outro contexto. As palavras podem se repetir, mas o conceito muda mediante ao contexto. 2 Timóteo 3,16 ao 17 afirma que a Escritura é para ensinar, corrigir e equipar o homem de Deus para toda boa obra. Tiago 1,4 mostra que a perseverança é uma virtude desenvolvida pelo ensino e a aplicação da palavra também leva ao aperfeiçoamento do cristão. Podemos chegar à conclusão que Tiago está se tratando de como a fé é vivida na prática. Já Paulo, em 2 Timóteo, trata de qual é a fonte que capacita o cristão a viver essa fé com maturidade. Então, os contextos não entram em divisão. Pelo contrário, se completam. Um é a fonte da fé e a outra é a fé na prática. Vamos dar sequência ao vídeo. A lei da verdade é verdadeira. E para o mais vocês, os discípulos, como este Atos 17, versículo 11, os leões examinaram as escrituras, não pegaram Deus. Outro texto problemático, né, minha gente? Vocês também já sabem de qual as nossas argumentações. Argumentações essas que a apologética católica já colocou e os protestantes não conseguem responder. Não é mesmo? O grande problema de Atos 17 é que o texto deixa bem claro no versículo 11 porque os bereanos foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica e receberam a palavra com os seus desejos. Então aqui é a primeira premissa. Porque eles receberam a pregação de Paulo, porque Paulo estava pregando não com um livro, mas com sua voz, e Paulo nesse momento nem sabia que os seus ensinamentos se tornariam Sagrada Escritura. Então aqui ele está dizendo, o texto deixa bem claro. Será que não sabia? Eles acolheram e estavam ansiosos, com ansiosos desejos de ouvir a pregação. E óbvio, seguindo o texto, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Aqui nós não podemos ler as Escrituras como Bíblia, porque a Bíblia também não existia no momento, mas sim, isso aqui é louvável, né? Os bereanos ouviam a pregação oral de Paulo e confrontaram com aquilo que eles tinham no Antigo Testamento. Por quê? Porque Paulo aqui está falando de Jesus Cristo e de um Messias que morreu na cruz. Então, para os judeus compreenderem que o Messias morreu na cruz e que verdadeiramente o Messias é Cristo, eles confrontaram aquilo que Paulo estava pregando sobre Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras, que é o Antigo Testamento, não a Bíblia, tá? Porque aqui não tinha o Novo Testamento. Só que aqui tem um problema. O grande mundo dessa argumentação protestante é que eles vão falar assim, os de Tessalônica eram diferentes, eles não ouviram a palavra e não se converteram. Mentira, gente. Nós vamos analisar aqui no versículo 4, se você voltar um pouco, que sim, houve muitas conversões, né? Aconteceram muitas... A gente não afirma que não houve conversão em Tessalônica, mas a gente exalta o ensinamento de Paulo sobre a doutrina de examinar as Escrituras. Vamos dar sequência que eu já dou o raciocínio. As conversões também em Tessalônica. Aqui, ó. Explicava e demonstrava a base das Escrituras que era necessário que Cristo, tá vendo? Ele está pregando sobre Cristo e atribuindo também, fazendo uma analogia ao Antigo Testamento. Era necessário que Cristo aparecesse, surgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus que eu vos anuncio, né? Claro, eles não confrontaram lá com o Antigo Testamento, mas olha o que diz o versículo 4. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos, gentios e não poucas, ou seja, e muitas mulheres de destaque, se converteram à pregação de Paulo, mesmo sem confrontar com as Escrituras. Ou seja, tá vendo? A tradição oral também cumpriu seu papel aqui e conversões aconteceram. Então, essa fala do protestante já cai por terra também. Atos 17 não prova a sua Escritura. Então vamos lá. Agora ele citou o Atos 17, 11. Vamos aqui no texto. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a aviadez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, presta bem atenção. Aqui a gente pode ver no grego, né? Eu não sou literal em grego, né? Mas dá pra gente ver a tradução para poder entender o contexto. Correto.
Se a gente vai aqui no mais nobres, que aqui está dizendo mais nobres ou de caráter elevado. E aí, se a gente olhar aqui também o examinando, investigando ou avaliando cuidadosamente, né? Estou trazendo o significado da palavra para a gente rechear o contexto. Anacriontes. E a gente olhar aqui as escrituras das grafas, as escrituras, referindo-se às sagradas escrituras, disponível na época, que é principalmente o Antigo Testamento. Correto? O diácono argumenta que Atos 17:11 não pode ser usado para defender a sola escritura. Primeiro ponto, as escrituras mencionadas referem-se ao Antigo Testamento. Segundo ponto, Paulo estava pregando oralmente e sua pregação ainda não era considerada em escritura. E o terceiro ponto, os bereanos aceitaram a pregação de Paulo com aviadez antes de examinar as escrituras. Vamos analisar ponto a ponto. É verdade que naquele momento do Novo Testamento ainda estava sendo escrito. No entanto, os bereanos utilizaram as escrituras disponíveis para verificar a pregação da mensagem de Paulo, ver se a veracidade de Paulo era conduzente com o que estava escrito nas escrituras. E o tema era sobre Jesus ser o Messias. Então, Paulo estava pregando Jesus afirmando ser o Messias, pregando o Evangelho, e ele estava conferindo no Antigo Testamento ou nos textos, que as escrituras sagradas que eles tinham na época, para conferir se era de fato Jesus o Messias, se batia. Isso demonstra a prática de avaliar nas escrituras sobre o ensinamento de Paulo. Então, eles estão colocando a tradição oral à prova das escrituras. E o Paulo não condena isso. Pelo contrário, o Paulo exorta essa atitude. É um princípio central da sola escritura. Então, a gente pode ver que os bereanos, eles estavam examinando a pregação de Paulo para ver se entrava justamente junto com a escritura, se não tinha contradição, para ver se realmente Jesus era o Messias. E Paulo não condena essa atitude por repreender a tradição, pelo contrário, ele exorta essa atitude. Embora Paulo estivesse pregando oralmente, os bereanos não aceitaram a mensagem cegamente. Pelo contrário, eles compararam o que ouviram com as escrituras e demonstraram que a tradição oral só é válida à luz da palavra, dando mais uma vez argumento para a sola escritura. Eles colocaram à prova a tradição apostólica junto com as escrituras sagradas para ver se tinha coerência o que Paulo pregava. E Paulo não repreendeu, ele aprovou e exortou, colocando eles como mais nobres, porque é uma atitude nobre. E se é uma atitude nobre, então corresponde com a doutrina bíblica, que o quê? A tradição oral só é válida se tiver a luz da Bíblia. Novamente, afirmando, nós protestantes não condenamos a tradição. Nós condenamos a tradição que vai em contradição com a Bíblia. A tradição condenada por completo é a nuda escritura, não a sola escritura. E o terceiro ponto. O texto indica que os bereanos receberam a palavra com aviadez e, simultaneamente, examinavam as escrituras diariamente para confirmar a veracidade da mensagem. Isso mostra uma atitude de abertura acompanhada de discernimento, fundamentada nas escrituras. Foram ditas examinando, não olharam instantaneamente, demandando uma busca para dar sentido ao que foi dito. Então, aqui só reafirmo o que a gente já tinha falado. Os bereanos examinaram a luz da palavra dias. Eles não simplesmente aceitaram a pregação e depois examinaram. Não, eles examinaram dias para ver se tinha contexto que Paulo falava. Atos 17:11 exemplifica a prática de avaliar o ensino à luz da palavra. E isso reflete a sola escritura. Mesmo quando proferida por apóstolos, isso reflete o princípio, onde as escrituras é autoridade em questão da fé e prática. A gente pode trazer um exemplo em Mateus 4, onde o próprio Jesus usa as escrituras para repreender o diabo. O diabo chega em Jesus e cita o Salmo 91 para tentar Jesus. Dará a ordem aos teus anjos que se você tropeçar, eles o guardarão. Mas Jesus também responde, também está escrito, ele coloca, também está escrito, não colocará o Senhor teu Deus à prova. Em sentido de que a tradição oral só é válida se as escrituras estiverem de acordo. Se for algo posterior às Sagradas Escrituras, assim como o diabo tirou de contexto para pregar algo para levar ao engano, não equivale de nada.
entendeu? Mas Jesus repreende ele com a própria escritura. Então a tradição tem que seguir as escrituras, senão não é válida, senão dá viés para heresia. Vou trazer outro exemplo. A gente tem a doutrina da Imaculada Conceição, que só veio em dezembro de 1854. A gente pode até pesquisar aqui para vocês verem aqui, ó. Doutrina da Imaculada Conceição. Deixa o negócio cair aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Pra você ver aqui, ó. Definida em 1854. Se você analisar pela Bíblia, é uma heresia. Por quê? Não tem respaldo nenhum, só versículos fora de contexto para justificar algo que nenhum apóstolo citou diretamente. Se a Maria fosse imaculada de verdade, com certeza teremos um versículo claro, assim como temos de Jesus, assim como temos versículo claro que todos os homens pecaram, em Romanos 3:23, mas aqui é uma doutrina que não tem respaldo bíblico. E é respaldo aonde? Na tradição. Aí que está o problema, e é por isso que temos a Sagrada Escritura. Se a tradição não está fundamentada nas Escrituras, dá margem para criar doutrinas heréticas que não têm fundamento. E novamente ressaltando, a Sola Escritura não condena a tradição oral, nem a tradição apostólica, porque a própria Bíblia é a tradição apostólica escrita e definida, para que ninguém perverta ela durante o caminho. A Sola Escritura, ela exige que a tradição tenha viés de acordo com a Bíblia. É a Bíblia, a tradição e a igreja. Não é igual a Igreja Católica, que é a tradição, a Bíblia e a igreja ao mesmo nível, porque senão dá margem para esse tipo de doutrina, a Imaculada Conceição, que não tem respaldo bíblico. É forçar o texto a falar que isso aqui tem respaldo bíblico. E é o vídeo. Essa fala do protestante, já caiu também, Atos 17 não prova a Sagrada Escritura. Vamos para outro. Também Marcos 15, versículo 6, onde Jesus e os fariseus vão tocar em tradição humana das escrituras. Aqui, o mais problemático de todos, porque Mateus capítulo 15 fala daquela tradição, costume judeu urbana. Eles tinham uma oferta ao Senhor em dinheiro, né, em moedas, em tesouro, e eles não se vigiavam no aspecto assim, eu preciso usar esse dinheiro para a saúde do meu pai, por exemplo. Não posso usar, porque esse dinheiro aqui não é meu, é uma oferta ao Senhor, corban. E Jesus mostrava para os fariseus que isso era uma hipocrisia, porque isso fere o mandamento lá de Êxodo 20 de honrar pai e mãe. Jesus fala, olha, vocês colocam os seus preceitos humanos, as suas tradições humanas, o seu costume humano, de guardar um dinheiro dizendo que é uma oferta a Deus, sendo que você pode usar esse dinheiro para salvar a vida do seu pai, por exemplo, que está enfermo. Jesus está aqui mostrando uma hipocrisia de um costume humano que fere nos mandamentos de Deus. E não está pregando contra a tradição oral, a tradição apostólica que nós católicos defendemos. E aí os protestantes usam esse texto para dizer que a tradição foi condenada por Jesus. Mas aqui o que Jesus está condenando é um costume falho de você ter a oportunidade de honrar o seu pai e a sua mãe não fazer. Eu não entendo como que eles fazem esse tipo de exegese. Mas continuando aqui de forma respeitosa, vamos ouvir. Também temos o Agostinho de Hipona, em 354, escreveu contra Carlos. Chegamos agora em Mateus 15, versículo 6, e vamos lá. Vamos aqui buscar o texto. Cadê aqui? Deixa eu ver se aqui está certo. Este jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vou pegar aqui em outro aqui no meu telefone para dar um contexto maior aqui. Assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adora ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mas eu vou mostrar aqui no PC para vocês aqui, ó. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E vão e me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendi. Então, até aqui, tudo bem. A crítica de Jesus não era apenas sobre o Cordã, o costume judaico, né? Ele generaliza a acusação para todas as doutrinas que anulam a palavra de Deus. Ele diz: invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vamos voltar aqui. Invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Diz no plural. Isso não é apenas sobre o Corban, mas sobre o princípio de colocar qualquer tradição humana acima da revelação de Deus.
novamente. O argumento do diácono não é contra a tradição oral, mas contra a hipocrisia. De fato, Jesus condena a hipocrisia, mas o centro da crítica é a origem da autoridade, a tradição humana que contradiz a palavra de Deus. Jesus cita uma profecia de Isaías, provando que é uma prática generalizada, porque foi uma profecia que Isaías fez, né? Não se especificou que era totalmente o Corban, mas Jesus pegou isso de base para poder atacar o Corban, onde Jesus aproveitou do Corban para representar as tradições que não têm contexto nas Escrituras. Jesus jamais condenaria uma tradição apostólica que tivesse viés das Escrituras, não faria sentido isso acontecer. Mas ele está dizendo claramente que qualquer tradição que substitua ou contradiga a palavra de Deus é inválida. Se a gente fizer um paralelo com o Corban, com tradições católicas que ferem os princípios da Bíblia, a gente pode ver as indulgências, que começaram no século XIII até o século XVI. A venda do perdão de pecados, né? É através do dinheiro, o que contradiz diretamente Efésios 2, do 8 ao 9, onde a salvação é pela graça. E João 1, onde o perdão vem pelo arrependimento e pela confissão a Deus, né? Na verdade, é 1 João 1, 9, né? Não é João 1, corrigindo aqui. E isso equivale ao Corban, um costume religioso financeiro que impedia a pessoa de exercer a verdadeira fé e arrependimento. Então, olha para você ver. Aqui, Jesus está repreendendo o Corban, mas ele está atacando a origem, a autoridade, que é tradição humana, acima da palavra de Deus. E se a gente fizer um paralelo com a Igreja Católica, a gente pode ver que a Igreja Católica fez algo semelhante, que eram as indulgências, né? A venda do perdão através das finanças. Ah, mas os católicos podem falar assim, você não sabe o que é indulgência, você está errado. Calma aí. A gente tem base para isso, porque a própria Igreja, ela afirmou ter errado nas indulgências. Vou mostrar aqui para vocês aqui agora. Vamos lá, aqui ó, indulgências. Na doutrina católica, indulgências do latim indulgentia, não sei como é que pronuncia latim, que provém do indulgendo para ser gentil. É a remissão total ou parcial da pena temporal para a justiça de Deus, pelos pecados que foram perdoados, ou seja, o mal causado como consequência do pecado já perdoado através das confissões sacramental. Aqui está explicando o que a indulgência seria. Mas vamos lá, aqui ó. Se a gente chegar aqui embaixo, a gente vê a parte dos abusos. Durante a Idade Média, documentos declaravam que as indulgências de caráter extraordinário foram concebidas, documentos que divulgaram as indulgências de centenas ou milhares de anos, a fim de corrigir tais abusos. O Quarto Concílio de Latrão, em 1215, decretou que as indulgências não devem ter mais de 40 dias. A mesma restrição foi promulgada pelo Concílio de Ravenna, em 1317. Em 1392, o Papa Bonifácio IX escreveu aos bispos de Ferrara, proibindo a certa prática de certos membros de origem religiosa que falsamente alegavam que indulgências concediam perdão de todo tipo de pecado. Diversos outros papas, tais como Clemente IV, João 22, Martinho V e Sisto IV, lutaram e proibiram abusos de indulgências na prática da sua época. Apesar da restrição, o final da Idade Média viu crescimento considerável de abusos tais como livre venda de indulgências por profissionais perdoadores. A pregação destes, em alguns casos, era tão falsa, atribuindo as indulgências a características muito além da doutrina oficial. Alguns afirmam que assim que a moeda trintava no cofre, uma alma saía do purgatório. Outra doutrina que também não tem base bíblica. Eles usam textos deuterocanônicos para basear. Então, dali podemos ver que foi um contexto que praticamente, não vou dizer que ele começou a reforma protestante, né? Que é um assunto muito mais abrangente, mas aquilo ali foi, como que eu vou dizer, a gota d'água para começar a reforma protestante. Eles vendiam a salvação. Por quê? Porque o Papa da época queria fazer a construção da Basílica de São Pedro. Então, eles precisavam de dinheiro. E aí, eles mudaram o contexto das indulgências como pagamento do perdão. Isso, se a gente pode ver, é um problema. Porque o que deu viés para o Papa alegar isso? A tradição é a mesma nível das Escrituras. Porque trouxe como doutrina algo que não tinha base nas Escrituras. Então, se a tradição tiver o mesmo nível da Bíblia, dá margem para esse tipo de heresia. Isso aí foi um abuso, entendeu? E
a própria Igreja Católica reconheceu como erro. Calma que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Reforma Católica e extinção da prática. Após as contestações protestantes, as lideranças católicas debateram longamente sobre a natureza das indulgências, considerando-as posteriormente como parte integrante de sua doutrina e eliminando os abusos em sua concessão, bem como fortalecendo sua prática. O Concílio de Trento, em seu decreto sobre as indulgências, na seção 25, declara: na concessão de indulgências, o concílio deseja que a moderação seja observada de acordo com o antigo costume aprovado da Igreja, contra a facilidade excessiva e o enfraquecimento da disciplina eclesiástica, e ainda mais, buscando corrigir os abusos que se infiltraram nesta. Decreta que todo o gancho criminal ligado com ela deve ser considerado como uma fonte de abuso entre as pessoas cristãs, como outras doenças decorrentes da superstição, ignorância, irrelevância ou qualquer outra. O concílio estabelece que cada bispo tem dever de descobrir os abusos tais como exigem na sua própria diocese, trazê-los para sínodo provincial e denunciá-los como o consentimento dos outros bispos. Então aqui é claro, o que deu margem para essa doutrina herética, doutrina diabólica, que é trocar a salvação pela fé pela venda da salvação? Foi a tradição oral ao mesmo nível da Bíblia. Novamente reafirmando, a sola Escritura não despreza a tradição, mas a tradição tem que estar alinhada com a Bíblia, porque senão acontece isso. Com todo respeito à crítica de Mateus 15:6, mas Jesus não se referiu apenas ao Corban, mas sim a toda tradição humana que entra em contradição com as Escrituras. Igual eu citei aqui agora, da venda das indulgências, algo que a Bíblia não nos dá respaldo. A tradição apostólica nunca entrará em contradição com a Bíblia. A gente colocar a autoridade da igreja, dos homens de hoje, como a mesma que os apóstolos tinham, é um equívoco tão grande, e a gente pode ver o fruto desse equívoco. Agora vamos para o próximo. Vamos ver. Ele fala sobre o batismo e fala pra gente não seguir as práticas aqui, não seguir as escrituras. Ele chama que nem os doutores, nem os livros, mesmo, na verdade, assim, então, Tem um problema muito sério. Ele cita Santo Agostinho, ele dá a referência. Contra a carne, a carta, né? Contra a carne. Que eu já vou explicar o contexto. Ele vai analisar a carta que eu coloquei ali e vai buscar no New Advent os textos originais. E aqui realmente, em zelo da verdade, eu tenho que assumir. Eu citei a referência errada da patrística e acabei colocando uma parafrase que não tem fundamento nos textos originais. Então eu assumo realmente. Eu cometi esse equívoco de não pesquisar a fundo sobre os originais. Eu até não conhecia esse site Advent. Eu até agradeço o diácono João por fazer esse vídeo, porque foi de aprendizado a mim. Sempre que eu vim trazer conteúdo para vocês, referenciar contextos originais, para que não aconteça esse equívoco, entendeu? E eu acho muito importante o trabalho apologista, porque por mais que eu e ele a gente tenha diferenças de fé, na fé cristã, a gente pode aprender um com o outro, com certeza. Então, queria agradecer por isso. E agora vamos lá. Por mais que eu tenha errado em dar referência à fonte, a ideia de Agostinho não cai por terra. Não é uma inverdade o que eu quis dizer, mas foi uma falta de precisão na informação. Vamos lá. A citação correta provém da carta 82 de Agostinho a São Jerônimo, escrita por volta de 405 d.C. Nessa correspondência, Agostinho expressa claramente sua posição sobre a autoridade das escrituras canônicas. Ele afirma que somente os livros canônicos devem ser tratados com a mais alta reverência, acreditando firmemente que seus autores não cometeram erros, caso encontre algo nas escrituras que pareça contrário à verdade. Ele considera a possibilidade de erro no manuscrito, falha de tradução ou falta de compreensão de sua parte. Então vamos lá no original, assim como o apóstolo João nos ensinou a buscar nos textos originais. Aqui, ó. Tô aqui no site que ele mesmo usou, o New Advent, né? Inclusive é muito bom. Vamos lá. Nesse termos poderíamos nos divertir sem medo, aqui, ó. Pois confesso à vossa caridade que aprendi a prestar esse respeito e honra apenas aos livros canônicos das Escrituras.
Somente destes acredito firmemente que os autores estavam completamente livres de erros e, nestes escritos, me sinto perplexo por qualquer coisa que me pareça oposta à verdade. Não hesito em supor que ou o manuscrito é defeituoso, ou o tradutor não captou o significado do que foi dito, ou eu mesmo não entendi. Quando todos os escritos ao lê-los, por mais que sejam superiores dos autores mim em santidade e erudição, não aceito seus ensinos como verdadeiros, com base apenas na opinião que eles sustentam, mas apenas porque eles conseguiram convencer meu julgamento de sua verdade, por meio desses próprios escritos canônicos, seja por argumentos dirigidos à minha razão. Então aqui claramente é um posicionamento a favor da sola escritura. Por mais que ele não fale, claro, em aberto, eu defendo a sola escritura, a tradição eu condeno, só a Bíblia, não é isso. Vamos lá de novo, eu vou sempre bater nessa tecla para vocês se saberem. A sola escritura a sola escritura não despreza a tradição, mas a tradição deve estar em coerência com a Bíblia, assim como o Agostinho acabou de falar aqui. Ó, a gente está vendo aqui no texto original, na carta 82 a Jerônimo. Ele prefere ficar com a escritura do que qualquer manuscrito de qualquer autor autêntico que fale alguma interpretação. Por quê? Porque se a tradição é com base no que as pessoas, na autoridade papal ou na autoridade da igreja, dá pretexto para heresia. O cara, igual a indulgência, igual ao purgatório, igual a Maria Imaculada, não tem fundamento na Bíblia. Então, a igreja pode criar isso como uma heresia sem que tenha um viés ou alguém que contra-argumenta. Por quê? Porque a tradição não permite. A tradição dá respaldo para a criação dessas doutrinas que não tem respaldo bíblico. Mas, se a tradição for modelada de acordo com o que a Bíblia ensina, não tem como você criar uma doutrina dessa. Por quê? Porque não tem nada na Bíblia. Não tem algo que fundamenta. Então, aqui a gente pode ver que o Agostinho, ele dá respaldo à autoridade da Bíblia acima de qualquer tradição humana. E lembrando, Agostinho, sim, era devoto da Igreja Católica e devoto da tradição da Igreja Católica, mas no seu raciocínio a gente pode encontrar que a tradição que ele aplicava estava submissa às Escrituras. Aqui é claro, ele deixou claro. Leem vocês mesmos, tirem suas conclusões com o texto. Temos mais citação de Agostinho que dá respaldo também a esse pensamento da sola escritura. Vamos lá. Está aqui no livro Sobre a Doutrina Cristã, no livro 2, aqui no capítulo 7, parágrafo 9. Vamos lá. Capítulo 7, vamos lá. Parágrafo 9. Antes de tudo, então, eu vou achar aqui. Aqui, ó, vamos lá. E não nos oponhamos às sagradas escrituras. Seja quanto compreendida, ela ataca alguns de nossos pecados. Seja quando não compreendida, sentimos como se pudéssemos ser mais sábios e dar melhores ordens nós mesmos. Devemos, em vez disso, pensar e crer que tudo o que está escrito ali, mesmo que seja oculto, é melhor, mais verdadeiro do que qualquer coisa que possamos conceber por nossa própria sabedoria. Aqui eu não preciso nem explicar, você está vendo claramente que ele dá autoridade máxima às escrituras, acima da tradição. Aqui, ó, a vossa sabedoria a gente pode interpretar como pessoas do clero de Agostinho, bispos, o próprio Papa. A autoridade da Bíblia está acima de qualquer ser humano. Não podemos criar doutrinas a partir da nossa interpretação ou que a gente acha que é certo, igual já citei várias vezes, né, para não ficar repetitivo, mas temos que sempre dar primazia à Bíblia. É por isso que o Sola Escritura veio existir, para combater justamente essa tradição, a tradição de trazer doutrinas que não têm base na Bíblia, entendeu?
O Lutero não queria sair da igreja, mas quando ele confrontou os papas, como eles eram corruptos, né, e não tinham caráter cristão, preferiram excomungá-lo, em vez de fazer a reforma. Só que anos posterior, eles assumiram o erro deles, falaram, erramos mesmo nas indulgências, mas continuaram com a prática de trazer doutrinas sem fundamentos bíblicos, então de nada equivale. Então vamos dar sequência. E novamente agradecendo ao diácono João por apontar esse detalhe, pois a partir disso podemos construir um diálogo educado e que agrega valor tanto na minha crença quanto na sua. Vamos dar sequência aqui. Aqui é um problema muito sério, porque ele cita Santo Agostinho de Hipona. Vou pular, porque para não ir direto ao ponto. Verdadeiramente é uma passagem canônica. Se você fizer pesquisa aí, que nós temos uma refutação dessa escritura. Olha que tiro no pé do protestante. Ou se eu não fosse movido, vamos dizer, como o evangelho para mim, acredito, tónica no pé. Então, assim, eu não posso dizer que fez a conferência de uma inteligência artificial para ver se aquela citação verdadeiramente existia na referência que ele passa. Então, o texto que ele citou aí não contém as palavras que ele colocou na tela. Tá bom? Isso ele então, está certo. Está refutado essa primeira parte aqui. Já vamos para a continuidade da fala do senhor protestante. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 6. Ele fala sobre o batismo e fala para a gente não seguir as práticas daqueles que não seguem as escrituras. Ele chama de os autores, Deus diferente mesmo, então ele está das escrituras. Ele não fala de batismo, ele não fala dessa questão, não tem um texto que ele colocou na tela, eu mostrei para vocês. Mas eu desafio o protestante a mostrar, então mostra aí qual é o original que você está consultando. Ou qual site, mostra aí pra gente. Porque eu entrei no New Edit, lá é a certeza de que nós temos uma tradição original, e não contém um texto. E pelo contrário, contém um texto de Agostinho, refutando só a escritura, e atribuindo à igreja católica a autoridade que ela tem sobre o plano da Sagrada Escritura. Não refutou só a escritura. Aqui pior ainda, ele cita São Cipriano e Gregório Magno. Então você pode ver que, além de vários versículos bíblicos que comprovam a sua escritura, tem mais um pouco de tempo. Então aqui, ó, vamos lá agora para Cipriano de Cartago. Já analisamos Santo Agostinho, mas então vamos analisar aqui São Cipriano de Cartago e Gregório Magno, não é mesmo? Que é a citação que ele faz. Primeira de São Cipriano, Epístola 73. Gente, mesma coisa. Agora ele cita a Epístola 73, e aqui é a mesma coisa do Agostinho. Eu citei uma referência imprecisa, mas não anula a ideia que eu quis trazer, que sim, esses pais da igreja traziam reverência sobre a autoridade das Escrituras. Vamos lá. Aqui, na Epístola 73, do Cipriano de Cartago, a gente pode ver aqui, ó, é a questão do batismo lá que eu estava falando, né? Ele está falando sobre o batismo de hereges. Que nada seja inovado, diz ele, nada mantido, exceto o que foi transmitido. De onde vem essa tradição? Se ela descende da autoridade do Senhor do Evangelho, ou se provém dos mandamentos e da Epístola dos Apóstolos. Aqui a gente está vendo que a tradição tem que ser submissa às Escrituras. Pois que aquelas coisas que estão escritas devem ser feitas. Deus testemunha e admoesta, dizendo a Josué, filho de Num, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidados de forma conforme tudo o que nela quanto está escrito. Josué 1, versículo 8 também. O Senhor, enviando seus apóstolos, ordena que as nações sejam batizadas e ensinadas a absorver todas as coisas que ele ordenou. Portanto, está prescrito no Evangelho, ou contido nas epístolas nos Atos dos Apóstolos, que aqueles que procedem de qualquer heresia não devem ser batizados. Eu estou dando essas garganchadas na hora de falar, porque meu nariz está muito entupido, a saúde travou, e isso atrapalha a minha dicotomia aqui para falar com vocês. Mas vamos lá. A gente pode ver que o contexto aqui sobre o batismo dos hereges, e ele está questionando essa tradição, justamente por conta que não tem fundamento nas Escrituras. Eu não vou entrar em demérito da carta. Isso aí, quem quiser avaliar, pode pegar, eu já dei a referência, vou deixar o link na descrição, mas o que eu quero ressaltar aqui para o vídeo não ficar longo é que sim, a tradição tem que ter viés nas Escrituras. A gente pode ver o Cipriano de Cartago aqui falando da onde vem essa tradição, se é que vem do Senhor do Evangelho. Aí ele cita Josué 1,8, mostrando sim que a gente tem que estar conformidade ao que a Bíblia diz. Não existe uma tradição que é contrário ao que as Escrituras falam, e isso nem os pais da igreja adotavam. Isso só veio depois com a corrupção da igreja. Infelizmente, né? Eu acho isso triste. Seria muito bom se a igreja mantivesse o que realmente os apóstolos falaram, mas não mantiveram. Deram autoridade oral para a igreja e foi pretexto para criar essas doutrinas que não têm base na Bíblia. Aí foi cada um crendo no que quiser, né? Ou seja, Cipriano reconhece a existência de tradições, mas não lhes confere autoridade cega.
Ele pergunta de onde vem essa tradição e responde: se não vier do que está escrito do Evangelho, das Epístolas ou do Atos, então não deve ser guiada. Mesmo que Cipriano não pregasse a sola Escritura como os reformadores, ele reconhece que a autoridade da tradição está condicionada à sua conformidade às Escrituras. O modelo de fé e prática deve estar enraizado no que está escrito pelos apóstolos. Inovações não devem ser aceitas a não ser que provêm fundamentadas no Evangelho. Isso não invalida toda a tradição, mas mostra que a norma final deve ser com aferição doutrinária às Escrituras e não qualquer costume ou tradição posterior. Assim, Cipriano, ainda que sem usar o termo, abre espaço para o princípio da supremacia da Escritura, exatamente o que a Reforma Protestante fez em defender a sola Escritura. Entendam que a autoridade da tradição não pode ser no mesmo nível das Escrituras, pois você teria um confronto moral e teológico. A hierarquia doutrinária seria falha, pois se a tradição é modelada à Bíblia, ela se submete às Escrituras, então teremos a Bíblia como autoridade máxima e subsequente tradição limitada ao que está escrito. Porventura, o que a sola Escritura defende. Mas, se a tradição está no mesmo nível e surgir algo provendo dela que não tem base nas Escrituras, mas com base na autoridade papal ou da igreja, a Bíblia se submete à tradição. Com isso, ela se torna incompleta, pois está sendo pregada algo que não foi escrito. E isso tornaria a Escritura falha, algo que temos certeza que não é, pois a Escritura é totalmente inspirada por Deus. Então, não é possível ter duas autoridades doutrinárias na mesma prateleira, porque uma vai se submeter à outra. A gente pode até fazer um paralelo quando Jesus fala, né, não podemos servir a dois senhores, porque você desprezará um e enaltecerá o outro, né? É a mesma coisa com a autoridade da Bíblia. Não pode ter duas autoridades. Tem que ter uma e depois a outra. Então, a tradição tem que se submeter à palavra que é a Bíblia. Vamos dar sequência aqui. Vamos dar sequência. Nós vamos pegar a Epístola 73 e tentar encontrar esse texto. Aqui é a mesma coisa. Como eu citei a referência errada, até que nem citei, né? Porque eu coloquei Epístola 73, 2, mas há uma parafrase, né? A frase não está na epístola, né? Porque eu peguei de uma fonte que não tem fundamento nos originais, né? É uma tradução mal feita. É por isso que ele não encontrou. Mas vamos dar sequência aqui. O próximo que ele cita é Gregório Magno. E aqui é a mesma coisa, gente. Como eu peguei as fontes imprecisas, não tem o viés, a palavra correta, né? Mas eu vou mostrar para vocês que a ideia perpetua da autoridade das Escrituras. Vamos lá. Dando sequência aqui, vamos lá. Eu me submeto apenas às Sagradas Escrituras. Tudo que não está de acordo com elas, eu rejeito. Bom, mesma questão, gente. Para a sorte dele, eu não achei no New Eden, mas eu achei a tradução aqui. Não sei se é uma tradução boa, mas mesmo que seja uma tradução ruim, pelo menos tem que ter o mesmo sentido ao mesmo tempo. Vamos lá. Aqui ele chegou em Gregório Magno. E ele comenta que não achou o texto original e que viu um estudo sobre Gênesis 48, da parte de Gregório. Mas sim, ele fala sobre a autoridade das Escrituras. E eu vou deixar uma fonte onde cita os escritos em latim. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá aqui, ó. Você vai aqui. É esse site aqui, ó. Foi o site que eu encontrei onde cita os escritos originais em latim. Mas vamos lá. Aqui a gente tem que achar Gregório Magno, né? Eu vou dar uma acelerada no vídeo aí pra vocês verem. Aqui, ó. Gregório Magnus. Aqui, ó. Gregório Magnus. Vamos lá. Aqui eu citei as homilíadas, né? Aqui eu cometi o erro nas homilíadas. Eu coloquei 7, 6 e 8, se eu não me engano. Mas a homilíada certa é a homilíada 10. Vamos aqui, ó. Mostrando pra vocês tudo certinho aqui, ó. Homilíada de número... Cadê aqui? Homilíada 10. Aqui, ó, Sacra Escritura. Vamos aqui, ó, o texto original. Vamos dar uma traduzida no site aqui de uma forma mais... A tradução não vai ser muito boa, mas dá para entender aqui, ó. Pois tudo que se encontra na Sagrada Escritura deve ser comido, porque tanto suas partes pequenas quanto simples compõem uma vida
e suas partes grandes constroem uma inteligência sutil. Segue-se, comam este rolo e vão falar aos filhos de Israel. E eu abri a minha boca e ele me alimentou com aquele rolo. A Sagrada Escritura é nossa comida e bebida, ou nosso alimento, que ele no latim quis dizer, né? E por isso o Senhor também ameaça outro meio profeta. Aqui não significa a tradução. Enviarei fome sobre a terra, não fome de pão. Não fome de pão, nem sede de águas, de ouvir a palavra do Senhor. Ele, portanto, tendo retirado seu discurso, diz que estamos parecendo de fome, sede, porque demonstramos que suas palavras são tanto nossa comida quanto bebida, mas deve-se notar que às vezes são comida, às vezes são bebida, pois em assuntos obscuros que não são compreendidos. Aqui a tradução não está muito boa, porque realmente a gente não tem uma tradução legítima do texto original, né? Porque no Google aqui, aí eu estou só para mostrar a vocês que tem sim o texto, aonde Gregório dá assim a referência às Escrituras. Aqui no contexto ele está mostrando que a Bíblia é a primazia da fé, ela é o nosso alimento espiritual e é a partir dali que surge todo o contexto. A igreja só existe por conta da Bíblia, a tradição só existe por conta da Bíblia. Então, ele não está citando a sola Escritura de fato, mas é um argumento que a gente pode usar no contexto da sola Escritura, porque ele cita a primazia da autoridade das Escrituras, entendeu? E temos mais um aqui, ó. Vamos olhar aqui para vocês, tem outra fonte aqui também, ó. Vamos lá. O Gregório aqui é a fonte católica Escola de Maria, vocês podem ver. As Sagradas Escrituras, pela maneira falada, transcende todas as ciências, porque numa única frase, ao mesmo tempo que descreve um fato, revela um mistério. Assim adapta-se tanto aos iniciantes quanto aos avançados, aos mais ignorantes e aos mais cultos, e, por mais ainda dizer, uma espécie de rio tanto raso quanto profundo, no qual tanto um cordeiro pode caminhar quanto um elefante pode nadar. Ele está mostrando que as Escrituras são a base que sustenta tudo aquilo que a gente crê. Aqui ele deixa bem claro nesse paralelo que ele faz, né? Tanto raso quanto profundo, tanto quanto um cordeiro pode caminhar, quanto um elefante pode nadar. Ela é válida tanto para a pessoa que é iniciante na fé, quanto para o cara que está mais aprofundado. Por quê? Porque ela é a autoridade suprema. Se ela não tivesse essa distinção da autoridade suprema, ela não seria autossuficiente para poder exortar a vida de uma pessoa. Mas aqui ele coloca claramente. Nessa passagem, Gregório Magno ilustra a ideia que a Escritura é acessível e benéfica para todas as pessoas em todos os níveis de compreensão, desenvolvidas espiritualmente. Ela fornece a realidade simples que estão apenas começando a jornada na fé, ao mesmo tempo que oferece um insight mais profundo e complexo para aqueles que estão espiritualmente mais avançados. Essa metáfora das Escrituras como um rio que ao mesmo tempo raso e profundo transmite o conhecimento da sua adaptabilidade e capacidade de nutrir os crentes ao longo do crescimento espiritual. E aqui, novamente, o contexto da época desses pais da igreja era diferente do Lutero. Então, eles não vão defender como que eu vou dizer, diretamente, as Escrituras são a fonte máxima de autoridade e a tradição pode descartar. Não, aqui eles estão colocando as Escrituras como primazia da fé praticada. Por quê? Porque a tradição tem que seguir a linhagem das Escrituras, entendeu? A gente pode ver aqui embaixo também, o Papa Gregório discute o conceito de adaptação das Escrituras ao crescimento espiritual e à capacidade de leitor em suas homilias de Ezequiel. Aquele lá que eu citei, né? Aí tem aqui, do 178. As Escrituras é como um rio largo e profundo, raso o suficiente aqui para o cordeiro nadar, mas profundo o suficiente ali para um elefante nadar. Nessa homilia, então aqui ele está citando outras homilias também, né? Que o Gregório vai refrair sobre as autoridades da Escritura, né, e como ela é fundamental para a vida do cristão. E, novamente, ele dá contexto para a gente usar na sola Escritura, porque ele enfatiza como a sola Escritura, como que a Sagrada Escritura dá ênfase em como um cristão deve viver e como um cristão deve praticar. E ela não pode entrar em contradição com a Bíblia. A tradição não pode entrar em contradição com a Bíblia. Vamos dar sequência aqui. Eu não número 7, então número 3, 4, 5, 6, 7. E também vou passar aqui pausadamente. Aqui eu dei uma lida, superficialmente ele faz uma exegese de Gênesis 48.
mas não tem nenhum texto falando sobre Bíblia aqui, sobre a autoridade da Sagrada Escritura. Não tem, gente. Passei aí, você pode pausar o vídeo, não tem. Ah, mas esse ficou também no meu olho. Mesma coisa, aqui eu faço uma exegese. Esse texto provém das Homilíadas sobre Ezequiel de São Gregório Magno. Nele, Gregório enfatiza que as escrituras sagradas servem como alimento espiritual para os fiéis, adaptando-se tanto aos iniciantes na fé quanto aos mais avançados. Ele destaca que cada parte da escritura, seja simples ou profunda, contribui para a formação espiritual dos leitores. O alimento espiritual universal. Ao afirmar que as escrituras é o nosso alimento e nossa bebida, Gregório indica que ela é essencial para a vida espiritual de todos os cristãos, independente do seu nível de maturidade na fé. 2. A adaptabilidade das escrituras. Gregório reconhece que as escrituras contêm ensinamentos acessíveis aos simples e profundos que desafiam as mais eruditas, mostrando sua capacidade de instruir e edificar a todos. 3. Tradição subordinária às escrituras. Embora Gregório valorize a tradição, ele não coloca acima das escrituras. Pelo contrário, sua ênfase nas escrituras como alimento essencial sugere que a tradição deve ser interpretada à luz das escrituras. São Gregório Magno, em suas homilíadas sobre Ezequiel, reforça a autoridade das escrituras ao descrevê-lo como um alimento espiritual indispensável para todos os fiéis. Ele destaca sua adaptabilidade e importância na formação da vida cristã, sugerindo que as escrituras ocupam um lugar central na fé prática dos cristãos. Agora, finalizando, ele traz o argumento aos versículos que eu citei. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao vídeo. Agostinho, Santo Agostinho que abandona a tradição apostólica e a autoridade da Igreja Católica e diz que tinha um texto lá abandonando a sua escritura. E esse texto não existe. Mostrei para vocês. Então, eu não posso chamar de desonesto. Mas eu posso abrir essa pergunta. Onde o senhor encontrou esse texto? Se o senhor não mostrar, verdadeiramente o seu vídeo está repleto de inverdades. Inverdade é uma palavra mais bonita do que mentira, né? Mas, de qualquer forma, aqui não quero acusá-lo, mas quero pedir a prova que o senhor mostre, então, qual é a referência correta dos textos que você atribui aos pais da igreja, mas nenhum deles existe, conforme provei aqui neste vídeo. Vamos finalizar com o restante das argumentações que ele faz aqui. É como também. Então você pode ver que, além de várias vezes nos livros, você comprova essa escritura, não faz um conhecimento da atividade, não conta a bíblica, nasceu de qualquer como. Os não deixar com o mais sério, eles não têm. Toda a escritura. Mas todas as questões que o senhor colocou foram fraudulentas. Só faltando a resposta para esses textos que nós já respondemos muitas vezes. Em Apocalipse 22, 19, quando o autor sagrado fala, não acrescente uma letra a esse livro, senão você vai ser punido com as pragas que estão escritas nesse livro. Ele está falando do livro que ele está escrevendo. Qual livro? Apocalipse, o livro da revelação. Não tem nada a ver com a Bíblia, enquanto o livro fechado, porque a Bíblia não existia. Quando o apóstolo João fala, você vai ser punido com as pragas desse livro, com aquilo que você acrescentar a esse livro. Ele está falando do livro do Apocalipse. João 5, 39 é um problema muito sério, porque aqui... Então vamos lá. Agora, finalizando aqui, ele traz argumentos aos versículos que eu citei, né? Os 3. Começando com Apocalipse 22, 18 e 19. É verdade que Apocalipse 22, em primeiro plano, se refere especificamente ao livro de Apocalipse, né? Quando o apóstolo João está advertindo-nos contra qualquer adulteração do conteúdo profético que ele acorda ter escrevido. Mas a questão mais profunda que precisa ser feita é: por que a tal advertência existiria se não houvesse um princípio espiritual mais amplo? Vamos lá ao texto. Vamos lá. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele pragas que estão descritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras deste livro da profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão descritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O argumento do diácono de que isso não se aplica à Bíblia toda é falha. Por quê? Vamos lá. Primeiro, o princípio de não adulterar a palavra de Deus é antigo e abrangente. Se a gente vê aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis. Vamos lá. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Estou lendo aqui o texto aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deuteronômio 2. Não acrescentarás a palavra que vos mando, nem diminuirás dela, para que guarde os mandamentos do Senhor que eu vos mando. Correto. Se a gente também tem mais versículos também. Provérbios 30, 5 ao 6. Toda a palavra de Deus é pura, nada acrescentas às suas palavras, para que não te repreenda e seja achados mentiroso. Jeremias 26, 2. Fala-lhes todas as palavras que eu te mandar. Não omitas nenhuma palavra. Vamos lá. Vou mostrar para vocês de novo aqui, ó. Provérbios 30.
Toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam nele. Nada acrescentarás à sua palavra, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Agora vamos lá, Jeremias. Jeremias 26. Da casa do Senhor, e dize as coisas da cidade de Judá, que vem adorar na casa do Senhor. Toda a palavra que te mandei e que lhe dissesses, não omitas nenhuma palavra. Então aqui a gente pode ver que é uma tradição oral, mas refere-se ao princípio de não adulterar, o que entra em conformidade com o que eu falei, que eu usei o texto de Apocalipse para trazer esse princípio de não adulterar. A advertência de não adicionar nem tirar a revelação divina é uma norma presente em toda a Escritura, não só em Apocalipse. O segundo ponto, se não pode adulterar o Apocalipse, por que poderia adulterar o restante das Escrituras? Não faz sentido, é só o texto de Apocalipse então que é inadulterado, o resto você pode adicionar e tirar a doutrina. Não faz sentido. Se o argumento católico é que só o Apocalipse esteja protegido contra as alterações, então sugere uma pergunta inevitável. A palavra de Deus pode ser alterada nas outras partes da Bíblia? Podemos mexer no Evangelho, em Romanos e no Pentateuco, já que é só no Apocalipse? Eu te pergunto. Obviamente a resposta é não. O princípio é espiritual e universal. A palavra de Deus não pode ser manipulada. Portanto, a tradição não pode contradizer as Escrituras. Terceiro ponto. A contradição da Igreja Católica. Tradições que acrescentam doutrinas à palavra. A Igreja Católica acrescentou doutrinas que não têm base bíblica ou são contrários a ela, por meio de tradições. Como a Imaculada Conceição não está na Bíblia, Assunção Corporal de Maria também ausente da Bíblia, Purgatório, o Papa como ex-cátedra infalível também não tem base na Bíblia, Oração dos Santos e Maria. Oração dos Santos e a Maria, né? Porque Maria não é onisciente para escutar todas as orações. A transubação também é uma interpretação extraída de tradições medievais que não tem explícita na Escritura. Todas essas doutrinas foram adicionadas séculos depois do cânon bíblico estar formado e da era apostólica ter terminado. Se João, inspirado por Deus, advertiu contra a alteração em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, então como aceitamos doutrinas que vieram depois e que não têm apoio nem nos evangelhos, nem nas cartas apostólicas e nem no Antigo Testamento? Se você afirma que não pode mexer no Apocalipse porque o texto proíbe, então por que a Igreja Católica concede aceitar tradições que não provêm das Escrituras? Não faz sentido. Deus não inspirou apenas Apocalipse. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O primeiro versículo que eu citei aqui, logo, toda ela deve ser protegida contra alterações. Portanto, a única forma coerente de respeitar essa ordem divina é reconhecer que as Escrituras é suficiente, completa e final em autoridade. Como diz em Judas capítulo 1, versículo 3. Batalhei diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, né? Porque as Escrituras nada mais é do que a tradição apostólica escrita, para que ninguém perverta essa tradição. Então, novamente, o Sola Escritura tem base sim na Bíblia para ser descrito. Essa fé já foi entregue. Não se pode acrescentar nem subtrair. Tudo que vier depois, seja tradição, visão ou concílio, deve ser julgado à luz da palavra, assim como os bereanos fizeram com a palavra de Paulo. Então vamos lá para o próximo conteúdo, né? E Jesus não está normatizando algo, decretando algo, né? E sim, ele está descrevendo. Vocês examinar as Escrituras, porque julgar nelas a vida eterna. Vocês julgam nelas a vida eterna, e são elas que verdadeiramente testificam a mim, ou seja, que dão testemunho de mim. Mas aqui um problema muito grande, Jesus não está mandando examinar. Ele está dizendo, examinais, vocês examinam. Né? E o grande problema desse texto é que quando nós voltamos lá no versículo 31 e 32, nós vamos ver que Jesus fala, basta voltar, é o mesmo texto, que João Batista também dá um testemunho da verdade e é digno de dar testemunho de Jesus, não somente das Escrituras. E outra questão, eu e vocês que estamos assistindo esse vídeo devemos dar testemunho de Jesus, não é só a Bíblia que dá testemunho de Jesus, sobretudo o nosso testemunho de Jesus também vale. Lucas capítulo 12, versículo 8, aquele que der testemunho de mim, diante dos homens eu darei testemunho dele diante do Pai. Jesus está dizendo que nós também podemos dar testemunho dele mesmo, que é o Cristo, não somente as Escrituras. E os protestantes usam João 5,39 como se Jesus estivesse dizendo, examinar as Escrituras, e somente elas. Mas não, Jesus está dizendo, vocês examinam e julgam nelas. Né? Sim, ela dá testemunho de mim. É isso que Jesus fala, mas ele não fala, somente ela dá testemunho de mim. Tanto é que isso é refutado com o versículo 31 e 32, no mesmo capítulo 5 de João, e Lucas 2, versículo 8, conforme eu mostrei para vocês. 1 Coríntios capítulo 4. Vamos lá, aqui ele cita João, capítulo 5, versículo 39, e ele não dá autoridade à Bíblia, né, mas ele bota no contexto de testemunhar que a Bíblia também é um testemunho, né, não que é somente ela, mas vamos lá. O argumento diácono gira em torno da ideia de que Jesus não está mandando examinar, mas apenas descrevendo o que os judeus já faziam. Para isso, ele se refere apoiando no verbo temporal. Vamos lá. Vamos olhar o texto no original.
Examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Se a gente olhar o verbo descrito aqui, examinais, ele pode ser no imperativo, como examinais uma ordem, ou no indicativo, vós examinais, uma constatação. Essa ambiguidade é real no grego, mas a interpretação preferida pela maioria dos estudiosos, protestantes e até católicos, é a de que Jesus está exortando a examinar as Escrituras. Por quê? O contexto exige uma exortação no imperativo, não apenas uma descrição. Jesus está repreendendo os judeus por não crerem nele, mesmo com evidências das Escrituras. Logo, a ideia seria: vocês devem examinar com mais atenção, porque são as Escrituras que apontam para mim, e mesmo assim vocês não creem. Nos versículos seguintes reforçam isso. Se a gente olhar em João 5, no versículo 40 ao 47, vamos lá. E não queredes vir a mim para teres a vida. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que confiastes. Porque, se vós credes em Moisés, creres em mim, porque de mim escreveu ele. Ou seja, Jesus não está dizendo que examinar as Escrituras é inútil, mas sim que elas apontam diretamente para ele. E o problema está na cegueira espiritual dos ouvintes, não na Escritura. A Bíblia testifica Cristo, é a base do testemunho verdadeiro, porque se não fosse a Bíblia, nem mesmo os próximos cristãos teriam condições de examinar o que está sendo escrito, o que está sendo pregado pela tradição oral. A Bíblia mesmo, igual vocês viram lá, os bereanos examinaram o que Paulo estava testificando de Cristo, porque ela dá o respaldo original de Cristo, ela é a palavra de Deus, ela é a verdadeira tradição, ela é a verdadeira lei, então é através dela que testifica Jesus. É com base nisso. A gente pode ver que aqui Jesus está repreendendo eles porque eles não fizeram como os bereanos, examinaram o que Jesus estava falando e chegaram à conclusão que ele é o Messias. Então, sim, isso reflete a um princípio da sua Escritura, que é examinar a tradição que está sendo pregada para ver se tem a luz na palavra. Jesus está mostrando que a tradição só é válida à luz da palavra, porque a tradição dos judeus ia contra a Bíblia, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Se eles tivessem a tradição conforme a Bíblia, chegariam à conclusão que Jesus é o Messias. Então podemos ver que sim, a Bíblia ela está acima da tradição nesse quesito. Não tem como ficar na mesma prateleira. Diácono cita João 5, 31 e 32 e Lucas 12, 8, para tentar dizer que as Escrituras não são a única forma de testemunho. Isso não é de uma total verticidade. Por quê? Protestantes nunca disseram que é só a Escritura que pode testificar de Cristo, mas sim que ela é a única regra infalível de fé e prática. Nós, protestantes, não dizemos que só a Escritura testifica de Jesus, mas que ela é a base de todo testemunho e que ela é a única regra de fé infalível. Não quer dizer que ela é a única, mas é a única e infalível. Quer dizer que a autoridade dela está acima de todas as outras. Tá entendendo a diferença? É isso. Claro que João Batista, os discípulos e até nós podemos dar testemunho de Jesus, mas esse testemunho só é legítimo quando está de acordo com as Escrituras. Examinai tudo e reter aquilo que é bom. Tessalonicenses 5:21. Ainda que nós, ou um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Então está dizendo que se a tradição do anjo for diferente com o que a Bíblia traz, é anátema, ou seja, maldito, não é correspondente ao que Jesus quis dizer. O testemunho humano é secundário às Escrituras, que ela é o crivo pela qual se testificam os profetas, doutrinas e tradições apostólicas. A hipocrisia do argumento católico tenta esvaziar o poder do texto de João 5,39, dizendo que Jesus não está decretando nada. Mas a própria Igreja Católica afirma valor nas Escrituras, mas depois de contradizer ou rebaixar o conteúdo a seu favor. Proíbe a livre interpretação o Concílio de Trento e histórico que perseguiu quem examinava as Escrituras, como os valdecenses, albiginienses e os reformadores. A pergunta inevitável é: se Jesus disse que as Escrituras dão testemunho dele, por que a Igreja Católica aceita doutrinas que não estão nas Escrituras e ainda proíbem que o povo comum examine livremente? Jesus estava ensinando a examinar as Escrituras porque elas apontavam para ele com autoridade divina. O problema não é a Escritura, mas a dureza do coração de quem lê sem fé. Correto? Nenhuma tradição, visão ou testemunho pode se contradizer o que está escrito. Santificai-vos na verdade,
A tua palavra é a verdade. João 17:17. Toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3:16. Portanto, a escritura não é apenas o testemunho de Cristo, como é fundamento sobre o qual qualquer outro testemunho deve ser julgado. Não é a tradição mais Bíblia, é a Bíblia sobre a tradição. O diácono tenta minimizar o valor do versículo, dizendo que Paulo está apenas tratando de divisões de líderes pontuais. Vamos dando sequência aqui ao vídeo. 4 vezes por 6 vezes, esqueci o 1 Coríntios, mas é 1 Coríntios, tá? Quando fala para não ir além do que está escrito, o tema também é bem claro ali. E ele colocou isso na tela, né? Assim, ninguém se orgulhe de um homem em detrimento de outro. Ninguém tome partido de alguém desfavorecendo o outro em detrimento de outro. É acerca disso, desse tema, que o apóstolo Paulo vai dizer: aprendais a não ir além do que está escrito acerca deste tema. Ele trata sobre a autoridade nesse texto, né? Ele trata aí sobre julgamento temerário, ele trata sobre o juízo que somente devemos submeter a Deus, e ele fala para não ir além do que está escrito nessa temática. Ninguém se orgulhe de um homem em detrimento de outro. É esse tema. O tema está bem claro. Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, tem um tema específico. Não ir além do que está escrito nesse tema proposto ali, na discussão que o apóstolo Paulo propõe, de fazer o julgamento de um em desfavor de outro, por exemplo, o julgamento temerário, enfim, questões de autoridade e de juízo. É isso que ele está tratando. O diácono tenta minimizar o valor normativo e teológico do versículo, dizendo que Paulo está apenas tratando da divisão de líderes, dando uma exortação pontual, dizendo não ir além do que está escrito sobre esse assunto, liderança e julgamento. E que como a Bíblia ainda não existia, esse escrito não pode se referir às escrituras como regra. Essa interpretação é um pouco limitada e perigosa. Pois é, vamos olhar. O que significa não ultrapassar o que está escrito? Não ir além do que está escrito. É um pretérito perfeito passivo de escrever. Esse uso de o que está escrito é uma fórmula técnica que Paulo utiliza diversas vezes para se referir às escrituras do Antigo Testamento. Veja, 1 Coríntios 1:19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. 1 Coríntios 3:19, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Ou seja, Paulo claramente tem em mente os textos bíblicos que já existiam. O contexto imediato das cartas é recheado de citações do Antigo Testamento. O contexto não limita o princípio, ele o exemplifica. Olha para você ver. O diácono tenta restringir a frase não ultrapasse o que está escrito ao tema das divisões entre os líderes. Sim, Paulo está corrigindo um erro específico, mas ele apela à autoridade do que está escrito como princípio normativo para resolver o problema. Ele está tratando o problema a partir do princípio. Então o que ele está dizendo não é sobre o caso em específico. Você está entendendo? Ele está usando um princípio para poder tratar o caso. O argumento é: vocês estão dividindo a igreja e exaltando homens acima do que é permitido e o limite do que está escrito nas Escrituras. Isso confirma a ideia protestante sobre a Escritura. As Escrituras são o padrão do qual toda doutrina, liderança eclesiástica e prática deve se submeter, coisa que eles não estavam fazendo. Por isso o apóstolo Paulo adverte para eles não passar do que já estava escrito. A incoerência do argumento é que o diácono diz: a Bíblia não existia, então não se pode aplicar esse texto a ela. Mas a Torá, os profetas e os salmos já estavam completos, eram reconhecidos e citados por Jesus e pelos apóstolos em Lucas 24:44. O próprio Paulo cita várias vezes o Antigo Testamento como escritura inspirada. Se não, pode ir além do que está escrito? O Antigo Testamento, as doutrinas que nem mesmo nele estão? Exemplos de doutrinas católicas que ultrapassam o que está escrito: purgatório, culto a Maria e aos santos, infabilidade papal, transubação, uso de imagens do culto, batismo de criança como regeneração. E você já sabe, né? Se Paulo ensina que não deve ir além do que está escrito, mesmo na questão da igreja local, por que a Igreja Católica Romana baseia sua fé em doutrinas que não estão escritas em lugar nenhum das Escrituras, ou até contradizem o que está escrito? Ou ainda, se o não ir além das Escrituras vale apenas para o tema, por que os católicos não aplicam esse mesmo filtro às doutrinas deles? São autorizados a ir além do que a Escritura fala? Eu acho que não. Conclusão. Paulo usa uma fórmula típica de citação bíblica. Está escrito. O contexto mostra que as Escrituras são o padrão autoritativo para julgar os erros, não apenas de doutrina, mas de atitude eclesial. Não ultrapassar o que está escrito é um ponto e um princípio, não apenas uma regra pontual do contexto. A tentativa de limitar o texto para escapar da autoridade normatativa das Escrituras é artificial e incoerente e contraditória. Então, meus amigos, chegamos ao fim desse react.
Eu queria agradecer ao Diácono João por fazer esse vídeo, trazer a luz do conhecimento e trazer a verdade sobre as referências imprecisas que eu trouxe, mas que não anulam a ideia dos pais da igreja que a Bíblia ou as Sagradas Escrituras são a autoridade suprema, porque a tradição não pode entrar em coerência, porque senão dá margem a criar doutrinas que não estão na Bíblia. O meu intuito não é atacar o pessoal de vocês, muito menos o que vocês acreditam, mas sim refutar o catolicismo, porque não tem base nas Escrituras. E isso é uma heresia, vocês gostando ou não. Não pretendo fazer como que eu vou dizer? Fazer um react da resposta dele, se é que ele vai responder, mas eu quero trazer luz ao meu argumento, que não é uma inverdade, muito menos não tem fundamentação na Bíblia, e sim, a sola Escritura tem fundamentação na Bíblia e nos pais da igreja, vocês podem ver aí. Não adianta trazer contextos equivocados de outros versículos para sustentar algo que o texto é claro. Não podemos forçar o texto tem a sua autotradução, a sua autocontextualização com a própria palavra. Então eu falo para vocês mesmos, confiram e vejam o que convém a você. É só vocês pegarem, ler e estudar. E novamente eu digo, as Escrituras, elas são autoridade infalível e que deve ser a base de toda a fé praticada pelos cristãos. Não tem como a tradição estar acima das Escrituras ou no mesmo nível. E novamente, a sola Escritura não despreza a tradição, pelo contrário, ela só aceita a tradição que está alinhada com a Bíblia. Então qualquer tradição que venha depois da era apostólica que foi já escrito, é anátema, assim como o próprio Paulo diz. Então, fique com Deus, esse foi o vídeo de hoje e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.